Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 19 de fevereiro, sábado, da sexta semana do tempo comum. A igreja nos dá a oportunidade, no dia de sábado, de celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. Segundo a tradição, Maria ampara a fé da igreja quando esta, nos corações dos apóstolos, havia então desaparecido por conta da morte de Jesus. A partir da ressurreição, esta fé que ficou guardada no coração da Mãe de Deus e nós, é reacendida e reinflamada de uma forma ainda maior, a partir então do mistério da fé da ressurreição. Por isso o sábado é dedicado a Maria. Possamos hoje então viver este momento de acolhida da palavra e dedicar o nosso coração inteiramente à Mãe de Deus e nossa. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, dentro do contexto da liturgia de hoje, a primeira leitura que nos é confiada se encontra então no livro de Santiago, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E o versículo 3 eu gostaria então de destacar. Aqui
o apóstolo traz uma imagem, a imagem de um cavalo que tem o freio na boca para que assim possa obedecer e possa ser guiado, dirigido para onde vai, pode ser conduzido, melhor dizendo. Em outras palavras, Santiago vem nos convidar também para que em nossa vida possamos ter este domínio, este autocontrole, e como ele já vinha dizendo anteriormente, o controle, o autodomínio, tanto do falar como com aquele também da ira para com os irmãos e irmãs. Contudo, devemos ter a atenção para escutar, para saber ouvir. Da mesma boca, então, deve sair a bênção e muitas vezes sai maldição. Possamos pedir ao Senhor, Deus da vida, que nos ajude a viver então as nossas palavras, a frear a nossa língua, para que possamos especialmente falar aquilo que é bom, dizer ao irmão, à irmã, aquilo que Deus mesmo vem nos confiar, que Deus mesmo nos convida a viver, palavras de bênção. O salmista nos diz: com certeza ao Senhor nos guardarei. Nos guarda de nós mesmos, de tantas realidades, de tantas ocasiões. Nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós quem nos domina. Então, essa realidade do falar, de poder então ter a prudência necessária naquilo que irá dizer. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, nos retrata então o testemunho da transfiguração. Nós estamos diante de uma passagem que é tão comum ou conhecida, que se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, São Marcos, São Mateus e São Lucas. Hoje, São Marcos nos revela este episódio, e que denota e nos traz então uma das 3 grandes revelações, poderíamos assim dizer, do qual nosso Senhor Jesus Cristo revela aos discípulos e a cada um de nós. A transfiguração só tem sentido a partir do anúncio que vem posteriormente, do anúncio que vem logo em seguida. Jesus se transfigura no alto da montanha, as roupas ficam brilhantes e brancas como nenhuma lavadeira na terra pôde alvejar. Aparece então Elias e Moisés, os profetas e a lei, ou seja, o que compreende então a Escritura, sobretudo naquele tempo, a lei e os profetas. Depois, São Pedro diz: é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, e Jesus, então, naquele momento, estando diante deles, a palavra nos fala a partir de São Marcos que Pedro não entende o que estava dizendo, porque estava com medo, e uma nuvem os encobre com a sua sombra, e da nuvem sai uma voz. Lembra aquilo que diz Santiago? Nós devemos escutar. Perceba o que diz esta palavra: este é meu filho amado, escutai o que ele diz, escutai o que o Senhor tem a dizer. Descendo então da montanha, do Monte Tabor, eis que Jesus ordena aos discípulos que não conte nada a ninguém. Isso é importante lembrarmos. Todas as vezes em que se dará margem para um messianismo triunfante, ou a glória de Deus, Jesus pede para que os discípulos não digam. Dentro do contexto evangélico, isso é chamado de segredo messiânico. Porém, logo em seguida, Jesus vai dizendo: não conte nada a ninguém, até que tenham visto, o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos.
Os discípulos não compreendem o que isso significa. O que quer dizer ressuscitar dos mortos? É importante lembrarmos aquilo que Jesus vem dizendo durante, então, todo o contexto do Evangelho. No dia de ontem, especificamente, no Evangelho, nós ouvíamos nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, remontando aquilo que na quinta-feira, melhor dizendo, o Evangelho dizia aos discípulos e a cada um de nós: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, São Pedro não está aqui sem saber o que está acontecendo. Pedro já tinha vivido a experiência junto a Jesus. Então, retomando lá no capítulo 8, no versículo 31 seguintes, ele já tinha ouvido falar Jesus, que dizia sobre isto, que Jesus seria rejeitado, perseguido, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. O que acontece? Os discípulos estão com os ouvidos fechados, com o coração endurecido. Eles não querem acreditar. Por isso eles se questionam o que quer dizer ressuscitar dos mortos. Jesus vai então dizendo, vai ensinando, vai testemunhando, porque ele veio ao mundo. Veio para se entregar. Veio por amor a cada um de nós. Por isso, que esta palavra se faça oração em nossa vida e que possamos, a partir então deste Evangelho e de toda a Escritura, hoje fazer então dessas palavras, desta palavra que é o próprio Cristo, a nossa oração. Senhor, vós que chamastes Pedro, Tiago e João a um lugar à parte, para que na presença destes três, que representam toda a comunidade, cada um de nós, se transfigurasse, revelasse a sua glória, uma antecipação daquilo que se realizaria de forma concreta a partir da ressurreição. Hoje temos consciência, Senhor, da sua vitória sobre a morte. Hoje temos consciência de que estás vivo e que reina junto de Deus Pai. Contudo, ainda assim, os nossos ouvidos muitas vezes se fecham, o nosso coração muitas vezes fica endurecido. Senhor, abri os nossos ouvidos. Fazei com que o nosso coração acolha a Tua palavra, para que assim possamos verdadeiramente amá-lo e servi-lo em nossos irmãos e irmãs e também em tudo aquilo, Senhor, que realizas em nosso favor, sobretudo pela entrega da palavra, por meio do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.